Olá pessoal, então vamos à nossa aula antes que o ano acabe, algumas dicas de planejamento. É possível que você já conheça várias coisas que serão ditas aqui, então o objetivo dela é trazer para você um lembrete das coisas que precisam ser feitas esse ano ainda, né, que não podem ser deixadas para depois, para que você tenha um planejamento mais rico, mais bem feito mesmo, tá bom? Então, por que é importante planejar, né? A gente precisa desfazer alguns mitos. Às vezes as pessoas têm algumas barreiras, alguns bloqueios com a questão do planejamento. Possivelmente você que está assistindo essa aula não, você gosta, por isso que você se interessou em assisti-la, mas eu creio que é muito bom a gente reforçar alguns pontos aqui. Então, em primeiro lugar, planejar não é simplesmente encher a agenda de atividades, tá certo? Então, às vezes a gente acha que o planejamento é você colocar as datas da programação do próximo ano. Isso é apenas um aspecto do planejamento. Planejar é muito mais que isso. Planejar é ter um olhar do quadro inteiro, né, da big picture, como a gente fala em inglês, que é você ter uma visão de onde você está, onde você quer chegar, o que é preciso fazer para chegar lá nesse seu objetivo. E aí as atividades, as programações, elas fazem parte. Mas isso não é sinônimo de planejamento, tá certo? O planejamento, ele leva em consideração a visão e a missão que nós temos. Na MPC nós já temos uma declaração de visão, uma declaração de missão. A visão é aquele objetivo final, é como a gente quer que as coisas estejam no futuro. Então é o nosso sonho, é o que nos motiva, é o combustível, né? Que faz a gente querer continuar trabalhando. A missão é o que a gente faz hoje, no tempo presente, o que fazemos, para quem fazemos, como fazemos. Então, se eu tenho visão, missão, mas não faço planejamento, eu também não consigo atingi-las, né? Se eu não tenho planejamento, minha visão ela é só um sonho distante que eu nunca vou alcançar, que eu não estou nem chegando perto dela. E se eu não tenho planejamento, eu corro o risco de executar minha missão sem foco. Eu vou estar fazendo as coisas dando tiro de cartucheira para tudo que é lado, né? E não vou conseguir realmente sair do meu lugar e ir numa direção desejada, porque eu vou estar apenas apagando incêndio o tempo todo, né? Então o planejamento ele tem como objetivo tornar viável a missão e a visão da gente. Outra coisa importante é a gente entender que o planejamento ele é um assunto altamente espiritual, né? Tem pessoas que acham que quando a gente planeja, a gente está usando só a nossa razão, a gente está querendo fazer as coisas com a nossa cabeça e estamos abrindo mão do Espírito Santo, a gente quer ser racional, só racional, né? O planejamento ele é racional, mas ele também é altamente espiritual. A gente precisa orar para identificar o que está no coração de Deus, né? Tentar entender o que Deus tem para esse ministério, o que Deus tem para a MPC na nossa cidade. Então a gente ter esse olhar, essa sensibilidade espiritual na hora de planejar. E é maravilhoso quando a gente vê o resultado de um planejamento onde a gente percebe a mão de Deus, a inspiração, o Espírito Santo guiando, colocando as ideias na nossa cabeça, né? As estratégias, direcionando os objetivos. Gente, no planejamento, a gente que cuida dos negócios de Deus, a gente tem que estar muito sensível para o que Deus está querendo fazer através de nós. Então, a oração, gente, caminha de mãos dadas com o planejamento, para nós que somos cristãos. A gente não está planejando algo baseado na nossa força, sem depender de Deus. Então, esse é um outro mito que a gente precisa derrubar, né? Que é espiritual é quando você vai fazendo as coisas assim, improvisado, na espontaneidade, na hora Deus vai falar. Não, isso é desorganização, né? Não é espiritualidade. Mas tem pessoas que realmente têm dificuldade quando a gente fala em planejamento e acha que está abrindo mão do Espírito Santo. Isso é uma grande bobagem. O nosso Deus é um Deus que faz planos, né? O nosso Deus ele é planejador. Então, se Deus é planejador, por que o planejamento não é espiritual? É uma coisa de Deus planejar. E, finalmente, planejar é um ato de fé. Definir um objetivo de efetuar uma mudança ou perseguir um sonho é um passo de fé. Então, na hora que a gente estabelece um objetivo, a gente está falando de uma coisa futura, uma coisa que a gente não vê, né, e que a gente acredita que vai dar certo, que vai acontecer. É muito interessante que Deus é um Deus realmente que não se agrada da nossa inconstância, da nossa indecisão, da nossa falta de foco. Deus gosta quando a gente estabelece um objetivo. Deus gosta quando a gente fala, eu vou nessa direção. Quando a gente toma decisão e fica firme nessa decisão. Tiago fala que a pessoa que não é assim, ela é inconstante nos seus caminhos, homem de ânimo dobre, né? Não vai conseguir nada de Deus. Então a gente precisa entender que no planejamento, quando a gente estabelece alvos, quando a gente determina um foco, a gente também está exercitando a nossa fé.
Mais uma vez, às vezes as pessoas confundem o planejamento como não depender de Deus, mas é exatamente o contrário, gente. Então, na hora que você estabelece o objetivo, você está agradando a Deus, porque Deus gosta que a gente tenha fé, que a gente tenha foco e que a gente tome decisões, né? Muito bem. E o texto meu favorito para falar de planejamento é esse aqui, Eclesiastes 10:10. Se você deixa o machado perder o corte e não afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Então, gente, por que às vezes a gente não planeja? Preguiça, né? Preguiça de parar, afiar o machado. Já quer logo pegar o machado do jeito que está e sair cortando, golpeando lá a árvore. Vai dar muito mais trabalho se ele estiver cego. Mas se você para, afia o machado e depois vai trabalhar, o seu trabalho rende mais. Planejamento é exatamente isso. É a gente parar, né? Pensar no futuro, pensar antes de agir, tomar decisões, analisar prós e contras, tentar analisar qual que é o cenário que a gente está inserido, é buscar o Senhor e aí estabelecer os objetivos, estabelecer uma estratégia. Você não quer ir mais longe no seu ministério, você não quer ter maior eficiência e eficácia naquilo que você faz no reino de Deus, você não quer que a MPC na sua cidade realmente seja forte, cresça, seja sólida no seu trabalho. Então, o planejamento é a ferramenta que Deus te deu para isso. É para você usar sua inteligência, né? Usar sua cabeça aqui também. Então, gente, o que a gente tem que fazer antes do ano acabar? Primeira coisa, tem que fazer uma reunião de avaliação. Vocês precisam tirar um tempo, esse ano ainda, para avaliar como é que foi. Antes que vocês esqueçam as coisas e percam importantes percepções que vocês têm agora, que está fresquinho na sua cabeça. Então, vocês têm que reunir agora, tá? Antes do ano acabar. E falar, ok, atingimos nossos objetivos ou não? Ah, então isso é importante. A avaliação, gente, ela faz parte de um ciclo de planejamento. Aqui eu estou apresentando um modelo, tem vários modelos diferentes. Eu gosto desse aqui, né, que trabalha a questão de você estabelecer objetivos, fazer um plano de ação, dividir tarefas, né, organizar a sua equipe, executar e avaliar. Esse ciclo ele acontece o ano inteiro, né? Só no final do ano que a gente vai avaliar. Mas, quando termina o ano, a gente tem que fazer uma avaliação ampla, geral, voltar lá para aqueles objetivos, ver o quanto a gente conseguiu avançar ou não. Às vezes a gente estabelece o objetivo no início do ano e esquece. Aí não adianta nada, né? A gente tem que lembrar o que a gente queria alcançar naquele ano. Então, a avaliação, ela precisa adotar critérios claros, né? Que você vai avaliar a execução, mas a execução, ela foi feita a partir de uma divisão de tarefas, de um plano de ação e de objetivos que foram estabelecidos lá atrás, tá certo? Então, a gente tem que entender que existe um ciclo de planejamento e que vai ser muito difícil vocês avaliarem se vocês não tiveram nada planejado. Aí vai ser uma avaliação muito subjetiva, muito vaga, né? Muito perdidona, assim. Mas vamos dizer que você realmente, pessoal, esse ano a gente não se organizou direito, a gente nem estabeleceu o objetivo. Então, vamos usar algumas ferramentas que podem ajudar e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, tá bom? A partir dessa avaliação, a gente precisa, esse ano ainda, estabelecer objetivos, que eu vou chamar aqui de objetivos estratégicos. Então, dá uma olhada aqui, né, nessa pirâmide, né, proposta pelo Danilo Tiesel, que é um advogado especializado no direito do terceiro setor, e ele deu uma aula sobre planejamento, e ele usou esse gráfico que eu achei muito interessante. Então, a gente tem lá em cima visão e missão, que dão todo o direcionamento, é o nosso ponto de partida. E a gente tem um nível de planejamento estratégico que se refere a toda a organização. Então, o que eu estou propondo para vocês é que esse ano ainda vocês comecem a pensar em objetivos estratégicos. Façam a avaliação e estabeleçam objetivos estratégicos. Daqui a pouco eu vou detalhar melhor isso aí, tá bom? Então, não são ainda objetivos específicos para cada área, para cada departamento, para cada ministério pontual. É de uma maneira mais global, tá certo? O planejamento estratégico é uma ferramenta muito conhecida, muito utilizada. Tem várias definições diferentes e eu gostei muito dessa definição aqui, que eu vou ler para vocês. É uma ferramenta de gestão para organização de ideias. Olha só. Se você não tem as suas ideias organizadas, você pode ficar soltando várias ideias e tem muita dificuldade de fazer uma síntese, de chegar a alguma conclusão. Então, o planejamento estratégico ajuda a organizar as nossas ideias e a nossa tomada de decisão. Planejar, gente, é tomar decisão, guardem isso, tá? Mas são decisões que influenciam o futuro. Olha a fé aí, né?
A gente toma decisões que vão influenciar o futuro e que também vão definir a relação entre uma organização e o ambiente que ela atua. É claro, gente, a MPC não existe como um fim em si mesmo. A MPC existe para impactar o ambiente, não é verdade? Para alcançar jovens, né, para impactar o mundo espiritual. Então a gente vai planejar considerando como a gente se situa nesse ambiente que está, né, onde nós estamos atuando, né? O ambiente está ao redor, né? Até uma redundância. Mas a gente precisa entender como que a gente se relaciona com esse ambiente. Então o planejamento estratégico, ele reúne, ele organiza essas informações para possibilitar com que o nosso trabalho, no final das contas, seja mais eficiente e mais eficaz, né? Eficiente tem a ver com processo, eficaz tem a ver com resultado. Vamos lá. Então, o planejamento estratégico, ele serve para a gente compreender a sociedade e o público. Então, esse é o Danilo Tiso ainda falando, tá? Eu extraí isso do material dele. Então, ele nos ajuda a gente a olhar para fora um pouco. Então, no planejamento estratégico, a gente vê como é que é o nosso mundo. Então, daí a importância, a gente como MPC, por exemplo, a gente precisa parar para olhar como que é a nossa cidade, né? Quando a gente fala em missiologia urbana, a gente faz esse exercício de olhar a cidade, olhar o comportamento das pessoas, né? A estrutura dos bairros, onde estão os jovens, o que esses jovens fazem, quais são as maiores carências, né? Então, assim, a gente, quando vai planejar, a gente tem esse olhar para fora, para entender melhor o mundo que nos cerca e especialmente pensar no nosso público-alvo, quem são essas pessoas, como elas são, o que elas fazem, como alcançá-las, tá certo? Também no planejamento a gente revê a nossa identidade, né? Ou define, mas no caso da MPC a gente tem uma identidade muito clara. Então, quem nós somos, né? Tá lá na nossa missão, na nossa visão, no nosso foco estratégico, nos nossos valores. Então, o que a MPC se propõe a fazer? A gente existe para fazer o quê? Ou o que esse ministério, Estudantes em Ação, Desperta Débora, Intercessores do Brasil, né? Quem nós somos? Qual que é a nossa identidade? E qual que é o nosso destino? Para onde a gente está indo? A gente está indo para algum lugar ou a gente está andando em círculos, né? Então, o planejamento, ele visa dar para a gente também esse senso de direção, esse senso de destino. Quando a gente faz o planejamento, a gente revê as áreas que a gente está atuando, os serviços que a gente está oferecendo e até a nossa abrangência, né? Então, eu conheço o local onde eu atuo, mas qual que vai ser meu foco? Qual que é meu nicho? Que recorte que eu vou fazer aqui? O Marcelo tem orientado as MPCs a escolherem os mais pobres dentre os pobres, né? Essa é uma diretriz nacional. Então, a gente precisa pensar no nosso planejamento também a abrangência do nosso ministério. Nós estamos alcançando essas pessoas mais carentes? Quando a gente pensa nessas questões todas, quando a gente está fazendo planejamento, a gente também define esse recorte. Onde que a gente vai dar foco, né? No planejamento, obviamente, a gente estabelece objetivos, metas, estratégias. A gente pode entender aqui objetivos como coisas mais qualitativas, metas quantitativas, estratégia é o plano de ação. Já vou falar mais sobre isso. E, finalmente, no planejamento, a gente avalia a implementação do que foi planejado antes. Avaliar pressupõe que eu tinha um objetivo, eu tinha um planejamento. Então, agora eu vou avaliar a execução desse planejamento, a equipe, né, o plano que foi estabelecido e rever até mesmo os objetivos, se foram alcançados ou não, se eles devem ser mantidos, se eles devem ser modificados. Então, gente, esse ano ainda, vocês devem fazer uma reunião de avaliação e vocês devem definir objetivos estratégicos, tá? Os objetivos estratégicos, eles afetam toda a organização. Aqui seria a MPC na sua cidade ou mesmo o Ministério Nacional que você lidera, que você faz parte, tá bom? Então, eles são qualitativos e não quantitativos. Eles são mais abrangentes, tá certo? Viabilizam a visão da MPC, como eu já falei antes. Então, eles têm que ser objetivos que você olha para eles e fala assim, esse objetivo tem a ver com a nossa visão? Precisa ter. Seja da MPC como um todo, ou seja a declaração de visão do ministério que você está envolvido. Então, todos os ministérios nacionais têm uma declaração de visão e missão, deveriam ter, acho que todos têm. Esse objetivo, ele viabiliza, porque a ideia do planejamento é que a visão seja a nossa diretriz, o lugar para onde a gente está olhando, onde a gente quer chegar. Então, o nosso objetivo ele tem que tornar viável, para não ficar apenas um sonho inatingível, tá?
E relacionados aos desafios identificados na análise SWOT, aqui entra uma das coisas que a gente tem falado muito no nosso EAD, em outras formações dentro da MPC a gente tem insistido para vocês usarem ferramentas como a análise SWOT. Então, se você já fez o EAD, você sabe como fazer. Eu acredito que toda equipe de MPC tem um administrador ou um estudante de administração que pode ajudar vocês nessas coisas mais técnicas. Essa pessoa vai te ajudar demais, caso você não tenha confiança para fazer. A análise SWOT ajuda a gente a entender as coisas que estão no nosso controle e as coisas que estão fora do nosso controle. Quando eu faço uma análise SWOT, eu estou observando que tem ameaças e me organizo, me antecipo para lidar com elas. Então, é muito importante a gente poder se antecipar, tanto às ameaças quanto às oportunidades, para aproveitá-las, certo? Façam análise SWOT esse ano ainda. Só que você vai fazer do Ministério como um todo. Ainda não vai fazer um mergulho muito profundo e detalhado. De uma maneira geral, quais foram os nossos pontos fortes em relação à nossa missão e visão? Quais foram os nossos pontos fracos? Quais são as oportunidades que nós temos? Que ameaças que nós temos? E aí você vai ter uma capacidade de enxergar o cenário atual, onde nós estamos hoje. A partir daí você vai poder estabelecer objetivos. Você vai cruzar, né, essas informações e vai estabelecer objetivos para potencializar e para minimizar riscos de coisas que fogem ao seu controle, tá bom? Então, os objetivos estratégicos são gerados a partir desses 4 pontos aqui que eu acabei de falar, tá bom? Outra coisa importante para vocês fazerem esse ano ainda é definir as datas maiores para o ano que vem. Agora entra o agendamento, tá bom? E aí vocês precisam já ver quais são as datas maiores que precisam já ser reservadas na agenda de todo mundo, porque está todo mundo se programando. Programação de igreja, programação pessoal. Então, quando a gente programa algumas coisas com antecedência, a gente tem maior possibilidade de ter o engajamento das pessoas. E aqui, gente, inclui também a data de retomada do ano que vem. Vocês não podem esperar o ano começar para falar, gente, quando é que a gente vai se reunir? Não, deixa essa data definida agora, antes do ano acabar. Defina quando vocês vão começar as atividades ano que vem, quando que vai ser a primeira reunião da equipe nuclear, quando que vocês vão se reunir para finalizar esse planejamento. Vocês vão ver daqui a pouco que vocês vão ter que finalizar o planejamento no início do ano que vem, tá? Se vai ter check-in, reunião geral de equipe, esse planejamento tem que ser feito antes, senão vocês vão se atropelar demais. De forma realista, quando é que a gente consegue se juntar de novo para voltar a falar sobre o nosso trabalho? Então, essa data tem que ser definida antes que o ano acabe, tá bom? E outra coisa muito legal que eu quero deixar para vocês é o seguinte: quando termina um ciclo, ou seja, quando o ano termina e começa outro ciclo, que um outro ano começa, a gente sofre alguns impactos negativos. Basicamente, pessoas que falam, o ano acabou, eu não vou continuar na MPC. Voluntários, parceiros financeiros, escolas, igrejas. Então, eu quero propor para vocês que esse ano ainda vocês tentem fidelizar voluntários e parcerias. E como é que a gente faz isso? Vocês vão fazer algum movimento de reconhecimento e de gratidão. Vocês vão mandar um cartão, mandar alguma coisa pelo correio, uma cartinha ou uma mensagem individual para cada um, agradecendo, reconhecendo. Façam um agradinho e perguntando, posso contar com você ano que vem? Como é que estão os planos para o ano que vem? Ano que vem tem mais, vamos manter aí essa chama acesa, a gente está contando com você. Isso é muito importante vocês fazerem antes do ano acabar, né? Fidelizar voluntários e parceiros, beleza? Então, essa é uma dica que eu quero deixar, porque se vocês deixarem a coisa esfriar e terminar o ano sem falar nada, você está aumentando a possibilidade dessas pessoas se desligarem da MPC quando o ciclo termina, o ano termina, tá certo? Então, tenta criar essa conexão, isso é relacionamento, tá? É investir nessa plantinha frágil chamada voluntário, para que você possa contar com ele no próximo ano. Bom, para o próximo ano, já vou deixar aqui então algumas coisas que vocês já precisam ter em mente, tá? Antes da primeira reunião da equipe ou do check-in, vocês precisam ter uma reunião, mais uma reunião de planejamento para refinar os objetivos. Vocês estabeleceram objetivos estratégicos esse ano. Aí, beleza. Recesso, férias, Natal, Ano Novo e tal. Aí, quando vocês voltarem, vocês vão rever esses objetivos, eles já vão estar mais amadurecidos,
vão falar, é isso mesmo? Vocês talvez vão ter tido a oportunidade de pensar um pouco mais sobre eles, ou orar sobre eles. Então, na volta, vocês vão pegar esses objetivos estratégicos, olhar para eles e falar, é isso mesmo que nós queremos? Não, é isso mesmo, beleza. Porque aí vocês vão reafirmar essa decisão tomada, mas vão ter impulso com o início de um novo ciclo. Começou o ano novo. O ano novo, ele traz um novo impulso. Então, volta o ano, todo mundo com ânimo renovado, com vontade de fazer as coisas, beleza. Vamos pegar esse embalo do novo ano. E aí vocês vão estabelecer o planejamento tático e operacional, que seriam a ação dos ministérios. Aqui a gente vai detalhar um pouco mais o planejamento. Então, voltando para aquela pirâmide ali do Danilo Tiesel, ele fala do planejamento estratégico para toda a organização e o planejamento tático e operacional para áreas ou departamentos. Então, um ministério grande, geralmente, ele tem várias subequipes. Então, nesse momento, vocês vão pensar para cada equipe, né, quais são os objetivos específicos. Numa cidade, você tem o trabalho da cidade como um todo e você tem os ministérios específicos. Então, no início do ano que vem, vocês vão estabelecer esses objetivos. Aí você pode perguntar assim, mas Nani, não dá para fazer isso esse ano? Dá para fazer. Por que eu estou propondo que seja ano que vem? Porque ano que vem vocês já vão ter talvez o quadro melhor definido, mais clareza de com quem vocês vão realmente poder contar, a turma já voltou da liderança, da equipe nuclear, então vocês vão ter dados um pouco mais próximos da realidade. Quando a gente faz um planejamento muito detalhado no ano anterior, de um ano para o outro, talvez a gente tenha que fazer mais ajustes, porque algumas coisas acontecem nesse intervalo, quando termina um ciclo e começa o outro ciclo. Mas não tem problema, podem fazer um planejamento mais detalhado esse ano ainda. Eu fiz isso várias vezes aqui na MPC Brasília. A gente terminava o ano com um bocado de coisa bem planejada para o ano seguinte. Mas sempre que você retomar o ano seguinte, você precisa rever se aquilo que foi planejado ainda é válido, tá? E aí obter um novo impulso para retomar o trabalho. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para os alvos SMART. A gente também trabalha muito com isso dentro do coaching. É um modelo de modelagem de metas, de objetivos, para torná-los mais concretos. SMART é uma palavra que em inglês significa inteligente. Então, alvos SMART são alvos inteligentes, bem elaborados, que envolvem uma série de tomadas de decisão. Então, o pessoal que fez a formação de coaching é bastante treinado nisso aí. Eu acho que a gente tem outras formações, estudantes em ação, capelania, que a gente também fala sobre isso. Se você que está assistindo esse vídeo não conhece, procura pesquisar, tem material farto na internet sobre alvos SMART. Então agora, cada área, cada departamento, cada ministério vai estabelecer alvos SMART para ser mais eficiente e eficaz, tá bom? Então a gente pode chamar aqui também de objetivos operativos. Então estabelece alvo SMART e o plano de ação. O que é o plano de ação? É o passo a passo. O que eu vou fazer para atingir esse alvo, tá bom? E lembrando que o ciclo de planejamento envolve avaliações constantes. Então, cada equipe local, cada equipe de ministério, de área específico, nesse planejamento mais operacional, também deve prever, sei lá, a cada 2 meses, uma reunião para avaliar se esses objetivos estão sendo alcançados e fazer alterações. Porque na hora que a gente começa a executar o plano, acontece um monte de coisa que a gente fala, nossa, não era realista, a gente devia ter ido nessa direção, a gente tinha fulano de tal e agora não temos mais, ou chegou o fulano de tal, a gente pode melhorar esse objetivo aqui. Então, a realidade, ela vai modelando, o planejamento ele é flexível, ele tem que ser flexível. Mas, se a gente não parar para conversar sobre isso, daqui a pouco a gente está no improviso, está apagando incêndio. E, gente, a falta de planejamento desperdiça os nossos recursos financeiros, recursos de tempo, recursos de energia, que já são poucos. Né? A gente não tem muito tempo, a gente não tem muitas pessoas, a gente não tem muita energia, a gente não tem muito dinheiro. Se a gente não faz esse planejamento, se a gente não tem alvo SMART, plano de ação e revisão, a gente vai desperdiçar isso que a gente já tem muito pouco. Então, a melhor forma da gente otimizar os recursos que nós temos é afiando o machado, tá certo? Sem ter preguiça. Quero encerrar com algumas dicas. Primeiro, seja proativo. Use os recursos que já existem e crie coisas novas, tá? Eu vou ler o que está aqui. A MPC nunca teve tantos recursos para oferecer a vocês, líderes de cidade, líderes de ministérios, como a gente tem hoje. E se vocês não acharam o que vocês precisam na MPC, vocês vão encontrar
um monte de coisa na internet, cursos, livros, tutoriais, vídeo, né? Então, o problema não é você não saber o que fazer, é você ter a iniciativa de procurar e a capacidade para aplicar no seu contexto. Vou repetir. Às vezes o que falta é a gente ter a iniciativa de procurar, de ir atrás. A gente às vezes tem um recurso, mas tem preguiça, ou não tem iniciativa, não é proativo. Tem que ir atrás, né? Porque, gente, hoje vocês têm muita ferramenta, muito material, pessoas para te ajudar. Então, às vezes o que falta é iniciativa. E às vezes falta uma capacidade de aplicar aquilo que tem lá para o seu contexto. Então, você até sabe que tem estratégia, capelania escolar, aí você faz a formação, mas você não consegue traduzir isso para a sua realidade. Então, você tem que orar e pedir para Deus, Deus me ajuda a pegar essa informação e a ver como que ela se aplica na minha realidade. E se você tiver muita dificuldade, pede ajuda para o seu líder estadual, para o seu líder regional, pede ajuda para outras pessoas, tá? Para fazer você pensar como aplicar esse conhecimento para a sua realidade, tá bom? Essa é a primeira dica que eu quero deixar. E a segunda dica acho que é mais importante de tudo aqui, é você priorizar a sua vitalidade espiritual, né? A sua espiritualidade, a tua relação com Deus. Nada disso que a gente está falando aqui substitui o seu relacionamento, a sua intimidade com o Senhor. Então, assuma a responsabilidade pelo seu vigor espiritual e faça das prioridades de Deus a sua prioridade. Priorize a sua vida devocional, chore pela juventude, sinta o amor que Deus tem pelo jovem perdido, sinta isso no seu coração. Reaviva a chama missionária, porque, gente, essa é a motivação que vai levar a gente a gastar o nosso tempo, a nossa energia planejando. Se a gente não está legal com Deus, se a gente está sem foco, se a gente está distante, se a gente não sente essa comunhão, essa direção do Espírito Santo, essa sensibilidade, a gente corre risco de realmente fazer as coisas na força do nosso braço e perder o nosso tempo. Então, tudo precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Ele é a nossa fonte, né? Ele é a fonte de tudo e Jesus é a razão de tudo que a gente está fazendo. Então, nada disso faz sentido se a nossa vida com o Senhor está de lado, em segundo plano. Jesus em primeiro lugar, sempre. E aquilo que é prioridade para Jesus vai ser prioridade para você. A gente precisa manter a nossa vitalidade espiritual. Então é isso, gente. Espero que tenha suprido um pouco a necessidade de vocês de saber o que fazer ainda esse ano, tá bom? Podem voltar no vídeo e voltar a tomar notas e conversar com a sua equipe sobre as dicas de planejamento que foram dadas nessa aula. Tá bom? Deus abençoe vocês e qualquer coisa pode interagir comigo também, mandar a sua pergunta, sua dúvida e sugestão, tá bom? Deus abençoe.